Paz para todos nós. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês para mais um momento de reflexão. E mais uma vez nós vamos buscar no Espírito Emmanuel o apoio para o assunto deste dia. Muitas são as pessoas que questionam a convivência com criaturas com inibições mentais. Muitos querem entender o porquê. Às vezes, numa família com vários filhos, com pendores, com habilidades que manifestam uma inteligência exuberante, ali também existe alguém com alguma inibição mental. E muitas vezes se questiona a origem dessa inibição. E nós fomos buscar no livro Semeador em Tempos Novos, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nós vamos encontrar um esclarecimento muito claro a respeito do assunto. Eu tomo a liberdade de, primeiro, ler o capítulo, não de uma maneira cansativa, eu prometo, mas ler para não fugir do pensamento central do nosso querido amigo. Depois a gente volta comentando o que for possível, onde nós acharmos que convém fazer mais algum esclarecimento. Então, diz o Espírito Emmanuel, embora o advento do cristianismo sobre a terra, espalhando amor e paz nos corações humanos, por muito tempo ainda, em favor da segurança e da ordem, não poderemos prescindir da justiça, que rearticula as peças vivas da comunidade, buscando recuperá-las para a harmonia. Ou seja, embora Jesus venha trazendo para nós a importância do amor, do perdão, da tolerância e da paciência, né? A sociedade ainda não pode abrir mão da contribuição da justiça para corrigir, ajudar a se realinhar aquelas criaturas que ainda precisam de recuperação para conviver com tranquilidade na sociedade. E segue o Espírito Emmanuel. Assim é que o magistrado, à maneira do cirurgião competente, trata o organismo social usando o bisturi da lei para vazar a tumoração do vício, para esvurmar as chagas morais ou interferir em regiões cancerosas ou gangrenadas, impondo-lhes a inevitável extirpação. Por isso, o delinquente, como zona enfermiça que é, preciso regenerar, sofre a internação nas casas de socorro ou nos presídios adequados à pena que os tribunais lhe cominam. Então, mais uma vez, o Espírito Emmanuel vem dizendo que, como um cirurgião muito competente, nós vamos encontrar o magistrado fazendo cirurgias com muita habilidade nesse organismo social, né? Muitas vezes
conduzindo criaturas a uma condição de mais isolamento, um tempo de correção, de aprendizado, na tentativa de recuperar o organismo social, tornando-o novamente mais harmonizado, né? E aí continua o Espírito Emmanuel. Nesse mesmo critério, a alma que abusa da inteligência, transformando-a em laço escuro de exploração inferior, em detrimento dos semelhantes, padece, em nova romagem física, a prisão indispensável e justa, recebendo no cérebro doentio ou imperfeito a redentora detenção de que necessita. Muito bonita essa comparação que o Espírito Emmanuel faz, em que ele diz que muitas vezes a alma que abusou da inteligência, levando essa inteligência a vivências de exploração, de manipulação, de ordem inferior, às vezes ela vai padecer numa oportunidade reencarnatória seguinte de um período de prisão temporária para que esse espírito possa aprender a viver com mais harmonia. Então, às vezes ele vem com o cérebro doentio ou imperfeito, né? E com isso ele vai ter uma abençoada detenção de que ele precisa. É desse modo, diz o Espírito Emmanuel, que vemos a idiotia e a loucura, a epilepsia e a obsessão, garantindo processos de cura espiritual, tantas vezes dolorosos, à visão daqueles que somente enxergam a existência da carne. E é aí, nesses calabouços de sombra, que todos nós, quando malfeitores do pensamento, expiamos os delitos de lesa fraternidade, não através de estagnação fria e inútil, mas por intermédio da inibição e do sofrimento que nos apressam o reajuste. Então, muitas vezes a gente vai observar que com essas criaturas que vêm mais silenciosas, padecendo de alguma situação no aspecto do cérebro, né? Muitas vezes foram malfeitores do pensamento, né? E ali eles estão se reajustando com os delitos que eles cometeram, né? E ali, através dessa inibição e desse sofrimento, eles acabam apressando o seu reajuste. E ainda tem mais, o Espírito Emmanuel prossegue. Diante do companheiro segregado em semelhantes grades mentais, exerçamos o santo dever da caridade e da paciência, aprendendo na triste lição, sob teus olhos, ou sob nossos olhos, que é preciso usar a cabeça para o bem comum, mentalizando e agindo em termos de compreensão e solidariedade, serviço e progresso de todos, a fim de que as forças do mal não nos apaguem a lâmpada divina do
discernimento e da razão. A luz que Deus nos concede para os caminhos da eternidade. Então, de uma forma muito bonita e muito profunda, o Espírito Emmanuel termina que, diante do companheiro que está no nosso meio e que passa por alguma situação de limitação mental, de inibição mental, que nós tenhamos muita paciência, né? Tenhamos muita vontade, boa vontade para ajudar, né? Para que a gente também aprenda que é preciso usar a nossa mente para o bem comum, né? Mentalizando e agindo sob uma forte dose de compreensão e de solidariedade, né? De serviço e de progresso para todos, né? Para que as forças do mal não nos apaguem essa lâmpada abençoada que é a inteligência. Apaguem temporariamente, né? Por uma oportunidade reencarnatória, até duas, mas a mente lúcida está ali vibrando, né? Ela só está inibida por um período, para que o portador dela possa se reposicionar avaliando o resultado de uma atitude não muito feliz. Vejam, então, que essa mensagem de hoje nos leva a compreender todas as criaturas com quem convivemos e que muitas vezes têm postura que nos trazem muitas dificuldades. Hoje nós vemos em grande quantidade os nossos irmãos autistas, né? Que são espíritos inteligentes, eles são observadores, mas eles buscam se isolar de uma maneira geral, convivendo apenas com alguns elementos que já lhe gozam, nutrem de sua confiança. Então, isso, na medida que nós refletimos sobre essa pequena página que Emmanuel nos traz, fica aí o convite para todos nós trabalharmos com muito, muito amor com essas criaturas que estão com a mente inibida por esse processo reencarnatório. E possamos oferecer a eles algo que eles sabem receber com muita ternura. É o carinho, é a compreensão, a confiança, a tolerância. São qualidades que eles percebem e acolhem com simpatia e com rapidez, e isso muitas vezes até ajuda no processo de recuperação ou no processo evolutivo daquelas pessoas. Compreender, ser parceiro, participar, partilhar, ter muita paciência, muita expressão de confiança neles, mas também de disciplina, de energia, enfim, fazer com eles o que faríamos normalmente com qualquer criatura no lugar deles que tivesse uma regularidade na saúde mental. Nós trataríamos com mais naturalidade. Que nós possamos fazer isso com nossos amores que estão em torno de nós, com suas limitações. Imaginemos que fomos até corresponsáveis por eles terem se precipitado nesse momento de experiência carnal. Pode ser que tenhamos sido seus colegas, seus companheiros, ou aplaudimos as atitudes desatinadas deles.
E aí Deus nos permite vir como pais, mães, tios, irmãos mais velhos, para ter com eles a paciência proporcional ao que investimos no equívoco junto deles. Pensemos nisso, raciocinemos a respeito do que estamos falando e que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos fortaleça no propósito de crescer sempre, amando cada vez mais, tolerando sempre, sempre e sempre, né? Fazendo com que todos os que estão à nossa volta possam conquistar patamares de paz, de harmonia, de bem-estar. Que Deus os abençoe, que Jesus nos ilumine. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muita paz.